Vindo a sua aula de história, meu querido. E vai começar, pai. Começou, hein? Eita, é agora. Começou. Eita, poxa. Se liga. Hoje a gente vai estudar sobre dois assuntos interessantes aí sobre a história do Brasil do início do século XX, sobre o Lampião e o cangaço e também sobre a greve geral de 1917. Esses são os dois assuntos que a gente vai conversar na aula de hoje. A gente vai começar falando do Lampião e do cangaço. O Lampião, que se chamava Virgulino Ferreira da Silva, é esse camarada que aparece segurando seu fuzil Mauser aí nessa imagem, nessa foto. Lampião gostava, ou talvez por ser um pouco vaidoso, de ser fotografado, ser filmado. Então a gente acha aí pela internet vídeos e fotos dele à vontade. Quem foi esse camarada? Bom, vamos contextualizar o rolê. O Brasil, do início aí do século XX, tinha acabado de se tornar uma república lá no final do século XIX, e o Nordeste brasileiro era dominado ali pelas oligarquias locais, pelos coronéis locais. E como é tradição desse nosso governo brasileiro, o Nordeste ficava esquecido nesse início de século XX. Se a gente for pensar bem, até hoje. E nesse contexto de esquecimento por parte do governo, por parte de amparo do governo republicano, é que vai surgir o banditismo social na figura do cangaço. O cangaceiro, o lampião, ele é antes de qualquer coisa um bandido, um contraventor, um cara que rouba, que mata e que faz o mal. Não existiu apenas o lampião de cangaceiro, houveram vários bandos de cangaceiros espalhados pelo Nordeste. Eram pessoas que, como fuga da pobreza, da miséria, da carestia, eles iam para a criminalidade. E não dá pra gente comparar essa imagem do Lampião a um bandido bonzinho, alguém que roubasse dos ricos para distribuir esmola para os pobres. Não. Por mais que ele tenha, vez ou outra, jogado moeda pro pessoal pobre que passava pela rua, distribuído ali tecido, alguma coisa assim pra galera mais carente, isso não era uma ação sistemática, eles roubavam para sobreviver. Ele tinha alianças também com fazendeiros ricos, pessoas poderosas para quem ele prestava serviço. Houve certo momento ali no contexto da Marcha Prestes que o grupo do Lampião foi contratado pelo governo e foi concedido a ele o título de capitão, para vocês terem ideia. Porém, o Lampião ele representava um perigo para esses coronéis ricos, o terror que ele espalhava, os roubos que ele cometia, não só o Lampião, os cangaceiros no geral, era um problema para esses coronéis lá do Nordeste brasileiro. Dessa forma, o Lampião, lá em 1938, já quase no meio do século XX, vai ser morto, vencido aí pela Volante, que era a tropa policial encarregada de acabar com os cangaceiros, pondo fim à história, à vida desse camarada, que é quase que uma lenda brasileira, né, do sertão brasileiro. E é isso aí, rapaziada. Depois da gente aprender um pouquinho sobre o cangaço, a gente vai falar agora sobre a greve geral de 1917. Se o cangaço aconteceu lá no interior do Nordeste brasileiro, a greve geral de 1917, ela representa uma revolta, representa um contexto urbano. Aconteceu em São Paulo e está associada aos trabalhadores das indústrias, a princípio das indústrias têxteis, mas vai se espalhar pelas outras indústrias de São Paulo. Qual é a situação? Em 1917, o Brasil ele tem poucas indústrias. Nós éramos um país agrário nesse momento. Lembra aí do coronelismo, o sistema político que mandava, que dominava o interior do Brasil. Lembra também o seguinte, que a abolição da escravidão tinha acontecido poucos anos antes, quase 30 anos antes, em 1888. Ainda havia uma mentalidade naquele que empregava, no patrão, de tratar o trabalhador como se fosse escravo. Diante disso daí, em 1917, haviam trabalhadores das fábricas que trabalhavam mais de 12 horas por dia.
estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial lá na Europa. E por isso se aumentou muito a produção nas fábricas aqui do Brasil para atender a demanda dos países lá da Europa que não estavam produzindo porque estavam em guerra. E muitos trabalhadores estavam trabalhando jornadas ampliadas sem receber a mais por isso. Crianças e mulheres também trabalhavam fazendo o mesmo serviço, porém recebiam menos. Havia também essa desigualdade salarial em relação às crianças e às mulheres, mesmo que trabalhassem no mesmo tipo de serviço e com a mesma carga horária. Dessa situação em que o trabalhador praticamente não tinha direito nenhum, vai acontecer essa revolta, essa greve de 1917, que vai marcar o início pela luta por direitos, por condições melhores de trabalho no nosso país. Quando ocorre a abolição da escravidão em 1888, a partir de então, o governo ele vai promover certas políticas públicas para trazer o imigrante branco da Europa para trabalhar aqui nessa indústria nascente do Brasil e também na lavoura. Nessas fábricas, lá em 1917, haviam alguns italianos, alguns espanhóis, que pertenciam à corrente política chamada anarquismo, que eram contra a opressão do Estado. E esses anarquistas estrangeiros, eles vão fomentar essa luta por melhores condições de trabalho, essa organização política desses trabalhadores da greve geral de 1917. Vai ser uma greve muito sangrenta para os dois lados. Esses trabalhadores eles vão quebrar coisas, saquear a loja, destruir fábrica. Da mesma forma, a polícia vai reprimir na bala, mandando bala para cima dos manifestantes, que tinham razão em protestar, afinal eles não tinham condição nenhuma de trabalho, direito a jornada específica de trabalho, folga, horários para alimentação, os salários eram baixíssimos. A situação do trabalhador aí era muito complicada e melhorou um pouquinho após a greve. Foi instituída a jornada de trabalho, logo mais à frente, nos anos seguintes, a proibição do trabalho infantil aconteceu e durante a década de 20, né, a partir dos anos 20, a gente vai vendo algumas políticas trabalhistas sendo tecidas, né, construídas e consolidadas lá com Getúlio Vargas na CLT. E é isso, gente. Espero ter explicado bem aí para vocês sobre o cangaço e a greve geral de 1917. Foi um prazer estar aqui novamente e até a próxima, rapaziada.